Olá pessoal, meu nome é Francis e hoje eu vou dividir com vocês 7 dicas de como viajar de graça nessa quarentena e sem sair de casa. Quando eu era criança, meu pai teve a oportunidade de viajar para muitos países por causa do trabalho dele, e ele sempre trazia alguma lembrança de algum país. Ele tinha uma coleção de latinha de refrigerante de diversos lugares do mundo, tinha da Índia, dos Estados Unidos, de vários outros países, e a casa também era cheia de lembranças espalhadas, né? Tinha a estátua do Egito, tinha, sei lá, uma placa de trânsito de Nova Orleans, latinha de refrigerante da Índia, tinha milhões de coisas espalhadas pela casa, e fora que ele tinha caixas e caixas de cartão postal. E tinha uma caixinha de música que ele comprou que era um formato daquelas gôndolas de Veneza, sabe? E eu com 2 anos de idade pirava naquilo, né? Eu via aquela gôndola de Veneza, eu rodava lá pra tocar musiquinha, o negócio ficava girando. Eu achava aquilo o máximo, achava aquilo incrível. E o meu pai sempre me motivava muito a conhecer outros países e entender como outros países funcionam, isso desde que eu era bem pequeno. E eu lembro que também ele comprou um livro que era só de bandeiras de diferentes países, e praticamente todo dia ele me perguntava qual a bandeira desse país, qual a bandeira daquele país. Ou ele me mostrava uma bandeira aleatória e eu tinha que dizer da onde aquilo era, né? Eu lembro que uma das primeiras bandeiras que me marcaram assim foi a de Bangladesh, que era uma verde com o vermelho no meio. E essa foi uma das primeiras bandeiras que eu lembrava só de ver. É muito engraçado como isso funciona, né? E eu tinha aquela faixa lá de 2, 3 anos por aí. Desde muito pequeno eu sempre gostei muito de viajar. Viajar é uma coisa que realmente me alimenta, que me faz feliz. E quando eu digo viajar, eu não digo só viagem para outro país, mas também viagens dentro do seu próprio estado. Por exemplo, um lugar que eu gostava muito de ir, de viajar, né? Quando eu era bem pequeno, era Petrópolis, ou ia para Cabo Frio com a família. E claro, eu sempre queria muito viajar para outros países, né? E aos poucos, conforme eu fui crescendo, né? Isso foi se realizando. Só que quando eu era pequeno, eu viajava sem viajar. E agora que a gente tá passando esse período de evitar o máximo de sair de casa, eu vou passar pra vocês 7 dicas de como viajar de graça e em casa. E a minha primeira dica pra você viajar sem sair de casa é fazer tour gratuito em sites de museus ou atrações turísticas espalhadas pelo mundo. Muita gente não sabe dessa dica, mas é possível sim fazer um tour completo em sites de museus famosos espalhados pelo mundo. Por exemplo, um dos museus mais famosos do mundo é o Museu Louvre em Paris, na França. E no site eles disponibilizam um tour completo, onde você pode navegar os salões, onde você pode ver as pinturas famosas. Fazer um tour virtual do museu pela internet é uma boa ideia. E não é só o Museu do Louvre, tem vários outros museus espalhados pelo mundo. Tem o Museu d'Orsay, que é em Paris, tem o Rijksmuseum, que é um museu mais famoso aqui de Amsterdã. Você já ouviu falar daquele campo das tulipas famoso que tem aqui na Holanda? As tulipas são um símbolo aqui na Holanda, e esse é um parque famoso que tem diversos tipos de tulipas diferentes. Por causa dessa situação atual, o parque está fechado para o público, porém eles disponibilizaram um tour de 360 graus no site. E além dessas atrações, existem muitos outros lugares no mundo que você pode visitar assim virtualmente. Tem museu em Londres, tem aquário nos Estados Unidos, tem uma lista bem extensa de lugares para visitar. E a minha segunda dica para você viajar sem sair de casa é através do Voyager do Google Earth. A Google tem um site chamado Google Earth, onde você pode explorar diferentes partes do mundo, e dentro do Google Earth eles têm essa opção que se chama Voyager, e ali você pode viajar para qualquer lugar do mundo. Através desse site você pode acessar os mapas, então você pode ir para Paris através desse site, você pode explorar as ruas da cidade. Eles têm uns cards com as fotos das atrações turísticas, e nesses cards tem umas informações específicas sobre aquele lugar. É como se você estivesse andando pelas ruas da cidade com um guia de turismo do seu lado, te contando as histórias dos monumentos, curiosidades sobre os prédios. E eles também têm uma opção 3D, onde você consegue ver as atrações turísticas de vários ângulos diferentes. Por exemplo, se você quiser ver a Torre Eiffel, você não vê simplesmente a foto, né? Você pode, dar uma volta na Torre Eiffel, você pode ver como é embaixo da Torre Eiffel. Então dá um pouco daquela ilusão de como se você estivesse no lugar, né? Eu geralmente gosto de ir no Google Earth para visitar lugares onde eu provavelmente não vou. Por exemplo, existem países no mundo onde a situação é bem perigosa e não é recomendável fazer turismo lá, mas esses lugares têm monumentos incríveis que eu tenho muita vontade de conhecer. Por exemplo, o Iêmen. Você conhece esse país? O Iêmen é um país no Oriente Médio cheio de história, que aparentemente é bem interessante de visitar, porém é um país que infelizmente tem muita guerra, então a minha maneira de conhecer o país é através do Google Earth. Eu recomendo você tentar, entra lá, é o Voyager do Google Earth.
A terceira maneira de você viajar sem sair de casa é através de filmes de países diferentes. Eu não tô falando daqueles típicos filmes blockbuster que a gente tá sempre acostumado a ver no cinema. Eu tô falando de filmes de países completamente diferentes. Por exemplo, essa é uma coisa que eu gosto muito de fazer antes de conhecer um determinado país. Antes mesmo de eu mudar pra Alemanha, no Brasil mesmo eu assistia filmes alemães, feitos por diretores alemães, com atores alemães, onde eles falam alemão, claro que com legenda. Isso abria muito a minha mente, porque a narrativa desses filmes é completamente diferente daquilo que a gente tá acostumado. Você vê um filme, por exemplo, que acabou de ganhar o Oscar agora, que é o Parasita, né? Que é um filme da Coreia do Sul. A narrativa desse filme é completamente inovadora para o nosso padrão ocidental. E assistindo esses filmes você acaba aprendendo algumas nuances da cultura local, né? E a quarta maneira de viajar sem sair de casa é assistir vlogs de viagem pelo YouTube. Isso é uma coisa que eu amo fazer. Eu sou viciado em vlogs de viagem. Eu realmente gosto muito. Eu assisto vlogs, por exemplo, de lugares que eu já fui, pra eu ver qual é a experiência que outras pessoas têm naquele lugar. E assisto também muitos vlogs de viagem de lugares que eu não conheço, porque eu aprendo tanta coisa. E eu, particularmente, gosto muito de ver essa coisa da experiência de outras pessoas, porque cada um tem a sua experiência em determinado lugar, né? Por exemplo, eu tô a fim de ver alguma coisa sobre Kyoto, no Japão. Aí eu vou lá no YouTube e vejo vlogs de pessoas diferentes que foram pra Kyoto e quais experiências que eles têm. E eu pego as dicas dos lugares que eles passam. Muitas vezes, quando eu viajo, eu vou pra aqueles lugares que aquelas pessoas recomendaram. E eu fico horas assistindo esses vlogs de viagem, porque é como se você estivesse ali mesmo com a pessoa, né? E o legal do vlog é que ele mostra uma coisa mais espontânea do dia a dia, mas ao mesmo tempo ele inspira. E, inclusive, se você quer viajar um pouco para Amsterdã, tem uns vlogs aqui no canal onde eu mostro um pouco da cidade. E eu vou trazer mais vlogs interessantes aqui pro canal, então se você não é inscrito ainda, se inscreve para ficar por dentro. E a quinta maneira de viajar sem sair de casa é através de livros de fotografia do destino dos sonhos. Nessa questão de viagens, para mim o visual é muito importante. Então sempre que eu tenho a oportunidade, eu compro livro de fotografia, né, de lugares que eu já fui ou de lugares que eu pretendo ir. E quando eu quero desconectar da internet, tô no clima mais calmo, eu pego lá meu chazinho, sento no sofá com o livro e fico lá vendo as fotos. Então quando eu tô com saudade do Brasil, eu mato a minha saudade dessa maneira, através das fotografias dos livros. E eu fico ali viajando. Quando eu vejo foto das pessoas nas ruas, eu fico tipo imaginando como é a vida delas. Ou quando eu vejo uma certa comida, eu fico imaginando o cheiro daquela comida. E de certa forma eu fico lá tranquilo, me traz uma alegria, uma paz assim interior, sabe? E a sexta dica pra viajar em casa, que eu tenho certeza que você gosta, que é impossível não gostar, é viajar pela barriga. Às vezes, quando eu tô no clima, eu faço umas noites temáticas aqui em casa. Por exemplo, eu nunca fui no México, não tive a oportunidade ainda de visitar o país, mas eu adoro comida mexicana, então eu pesquiso, às vezes, receitas de comida mexicana pela internet, pesquiso quais os drinks, as bebidas, a música, e aí eu me organizo aqui com o pessoal em casa, a gente compra os ingredientes, eu faço a comida, boto música mexicana, e é como se a gente passasse uma noite no México sem sair de casa. E se você tem algum amigo que queria viajar nesse momento, mas por causa da quarentena não vai poder viajar e tá na bad, já compartilha esse vídeo com essa pessoa pra ela poder sair dessa bad. E não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo pra ajudar o meu canal. E a sétima maneira de viajar sem sair de casa é assistindo documentários. Eu sou o tipo de pessoa viciada em documentário. Eu gosto de assistir o documentário porque o documentário não tem só essa coisa do passeio, mas também mostra bastante informação e história. Um documentário que eu assisti recentemente é sobre uma cidade no deserto chamada Petra. E até então eu vi algumas fotos, eu achava bonito e queria visitar um dia. Mas depois que eu assisti esse documentário eu fiquei louco. Porque pra mim antes Petra era simplesmente uma cidade com alguns monumentos bonitos. Mas agora eu entendo toda a engenhosidade que veio por trás desses monumentos, qual foi a história do local, por que esse local existiu e por que Petra foi um lugar tão importante no mundo no passado.